Esse vídeo é uma reprodução de uma aula que demos durante um IRCAD Latinoamérica no Hospital do Câncer de Barretos. Fala sobre a evolução dos métodos de imagem nas afecções biliares, sobre as variações da anatomia normal e um pouco de terapêutica em alguns casos. Com o advento do raio-x, começa a se obter imagens das afecções biliares, praticamente limitadas às vesículas em porcelanas, à direita do vídeo, e os cálculos radiopacos à esquerda. Em 1925, aparece o colocistograma oral. O paciente tomava vários comprimidos de um contraste chamado biligrafina e depois fazia raio-x simples do abdômen, obtendo imagens como essa. Teve um grande impacto, aumentando muito o diagnóstico de cálculo vesicular, mas tinha baixíssima acurácia no cálculo colédoco. Na colonografia venosa, o contraste, como diz o termo, era administrado por via venosa. A colonografia intraoperatória tem data e local precisos de criação. No dia 18 de junho de 1931, Pablo Mirizi, na cidade de Córdoba, na Argentina, inventava um método que até hoje é motivo de grandes discussões. Aqui uma colangio intraoperatória por fluoroscopia em tempo real, que é a criação dos anos 50, mostrando a visualização da árvore biliar como um todo. E o método permitiu também abordagens de cunho terapêutico, como essa retirada de cálculo de colédoco encontrada durante uma colestectomia via laparoscópio. Como já dissemos, a colangio intraoperatória sob controle fluoroscópico veio no final da década de 50, a ultrassom abdominal no final da década de 60, essa com enorme impacto no diagnóstico da litíase biliar, popularizando o diagnóstico precoce dessa afecção. Na década de 70 aparece a CPRE, no início somente diagnóstica, mas evoluindo rapidamente para a terapêutica avançada, que hoje conhecemos muito bem. A tomografia computadorizada na década de 80 e a colagem de ressonância na década de 90 aumentaram e melhoraram esse arsenal de exames de imagem. Devido ao uso ainda comum do dreno de Kerr, que por algum motivo os cirurgiões os colocam na via biliar principal, a colonografia pelo dreno de Kerr continuou tendo a sua importância, principalmente no controle das manipulações nas vias biliares. Essa imagem é, para mim, a mãe de todas as CPREs. Obtida pelo professor Claude Ligoury, mostra com perfeição toda a árvore biliar e pancreática. Esse clichê, a maneira que ele chamava um registro radiológico, daria para ter uma aula à parte. Tanto para endoscopistas como para cirurgiões, o que tem maiores interesses é essa porção das vias biliares, confluência dos hepáticos, junção cístico-hepático comum, locais de variações, lesões e complicações. E esse é o normal: hepático esquerdo, ducto setorial anterior, ducto setorial posterior. Tríplice confluência ou confluência trifurcada é quando os dois setoriais direitos e o ducto esquerdo formam juntos o hepático comum. Corresponde a 12% das confluências. Nessa colangiografia intraoperatória, vemos um exemplo de uma confluência trifurcada, os três ductos formando o hepático comum. Um outro exemplo, imagem obtida no interior do alço de Roux, em um paciente que teve lesões nos três ductos, aqui já tratado. Outros exemplos, aqui durante uma CPRE e aqui durante uma colonografia intraoperatória. Outras variações, um ducto esquerdo anômalo. Esse é um caso bem interessante, os dois ductos principais separados até a papilas. Os registros não estão muito bons porque o procedimento foi realizado em um hospital que não era a nossa base. A retirada do cálculo do ducto anterior e a visão endoscópica, mostrando a papilotomia seletiva dos dois ductos e a retirada do cálculo. Um ducto setorial anterior caindo separadamente no ducto cístico, lesado durante uma cirurgia. Convergência baixa dos hepáticos. Na nossa experiência, essa é a maior causa de lesão de vias biliares durante a cirurgia, em que o ducto hepático direito é confundido com o ducto cístico e ligado durante o procedimento. Um outro exemplo,
aqui já sendo tratado endoscopicamente com colocação de prótese nas duas lesões. Outra causa comum de lesão é o ducto cístico drenando no hepático direito, aqui observado previamente durante uma colangiografia. E aqui uma lesão desse tipo observada em uma CPRE. O canalículo de Lusca, não muito raro e que dá um trabalhão. Não tem como o cirurgião prever essa variação. No paciente da esquerda, que também tem uma convergência trifurcada, e no do meio, houve um diagnóstico prévio durante uma CPRE. No último, não, já havia tido a lesão. Mais dois exemplos: na esquerda, um canalículo fino e à direita, um canalículo de débito considerável. Esses canalículos, quando são acompanhados de cálculos na via biliar principal, geralmente deixam biliomas de grande volume. O ducto cístico longo de implantação baixa. Essa particularidade nos chama a atenção há muito tempo. Há pouquíssimos trabalhos em referência a isso na literatura e temos observado um número não desprezível de complicações devido a essa variante, que corresponde a 20% da população. Não é que o cirurgião deixa um cístico longo. Esse cístico longo e o colédoco estão em um mesmo fâneiro. O cirurgião não tem como saber disso. Com o advento da ectendoscopia, ficou mais fácil estudar essa variação. E a ectendoscopia? Nesse quesito, a ectendoscopia é imbatível. Não existe método de imagem que veja com tanta clareza essa união do cístico com o hepático comum formando o colédoco. Aqui, nesse caso, você consegue ver dentro do cístico as válvulas de Heister. A união vírsum-coledociana visto com muita clareza, além das camadas do infundíbulo papilar. A junção do cístico com o hepático comum, mais uma vez, dentro do parênquima pancreático, essa união dos vírsum-coledociana, e além das camadas do infundíbulo papilar, mais uma vez um aumento maior. Independente se você faz isso com o aparelho radial ou com axial. Aqui uma coluna de ressonância, duas colunas de ressonância de dois pacientes que tiveram crises repetidas de pancreatite aguda sem causa aparente. A ectendoscopia mostrou que havia microcálculos nesse cisto remanescente, cálculos no interior desse ducto cístico. Um outro caso de paciente que vinha tendo crises repetidas de pancreatite aguda. O ducto cístico caindo junto com o colédoco, no caso o hepático comum, junto com o vírsco na papila. Esse é um caso de cálculo no cístico remanescente que vamos fazer um comentário mais prolongado. Era um paciente que tinha episódios repetidos de dor intensa, acompanhados de colestase e às vezes colangite. Repentinamente havia melhoras rápidas com várias tomografias, ressonâncias e ultrassons normais nesses períodos. Nessas situações, iniciamos a investigação com o velho e bom aparelho radial. E já na abertura do ultrassom, observamos um grande cálculo. Não era para escapulir dos métodos de imagem. Mas como vamos observar melhor a via biliar principal, esse cálculo sumiu. Vemos desde da papila até a convergência dos hepáticos e não achava o cálculo de vertículo do lado. Quando botamos o aparelho mais posterior, observamos que esse cálculo estava aninhado no ducto cístico remanescente. Descia de vez em quando, causava o estrago e voltava para o seu nicho. Mais uma vez, a via biliar principal, desde a papila até a convergência dos hepáticos. No mesmo instante, troca-se o aparelho, o cateterismo com o duodenoscópio e vamos estudar essa via biliar. Aí já aparece esse cálculo no ducto cístico, passando o balão dentro da via biliar principal, ele é retirado desse ducto cístico, trazido até a papila, logicamente depois de uma papilotomia ampla, e retirado com a cistidomiar. A colangiografia final com o balão com contraste e supressão na via biliar, mostrando o ninho daquele cálculo. Um outro caso muito semelhante, uma paciente de 34 anos,
Outros casos de cálculo no ducto cístico remanescente, aqui estudado com aparelho axial, a diferença é muito pouca, né? Preferência pelo radial, mas pela visão global que ele tem da via biliar. Cálculos encontrados na via biliar e no ducto cístico em papilotomias de rotina. E para terminar, uma demonstração de como os métodos de imagem se interagem. Uma paciente em que o cirurgião percebeu uma lesão no hepático direito, fez a rafia, colocou um dreno de Kerr e, apesar desse dreno, houve uma fístula cutânea de alto débito. A colangiografia pelo dreno de Kerr mostrando essa fístula de alto débito sem qualquer contraste no ducto hepático direito. Mas a colangio-ressonância nos mostrava que esse hepático direito era patente. Então, a partir daí, tentamos cateterizar esse ducto hepático direito. Aí a passagem do fio guia para dentro do ducto. Passagem do passador de prótese. E o posicionamento de uma prótese plástica de 10 frentes. 4 meses depois, retiramos essa prótese e uma colangiografia já mostrando o ducto hepático direito presente e com a área sequelar na região da sutura. E 6 meses após, numa colangio-ressonância de rotina, essa paciente mostra as vias biliares íntegras e um cálculo logo abaixo da convergência dos hepáticos. E na colangio retrógrada observamos uma via biliar íntegra, um bom resultado do tratamento endoscópico e um cálculo, a despeito do diâmetro menor do que a da via biliar, ele não se movimentava durante a injeção de contraste. Passamos um balão para retirar esse cálculo e no meio externo se mostrou um cálculo repleto de fios inabsorvíveis. Nunca deve-se usar fio inabsorvível em via biliar.